Olá! A aula de hoje é sobre o CMA, sobre as restrições ao voo relacionados com problemas de saúde. Vamos estudar então aqui quais são as patologias que podem possibilitar o piloto estar exercendo a sua função. A história desses exames periódicos de saúde é bem interessante. E temos aqui já o primeiro documento que mostra as restrições ao voo. Isso aqui em 1919, nessa época nem existia a aeronáutica, os aviões pertenciam ao Exército, portanto é um boletim do Exército. E é interessante a gente observar as restrições ao voo aqui, no caso do piloto militar, né? Que era o que se refere aqui a esse boletim, mas é apenas aqui metade, observe, a metade de baixo de uma página, né? Então era uma coisa muito simples e muito rudimentar, né? E hoje em dia é um documento com muitas páginas e muitos detalhes. Então a legislação atual é o RBAC 67, o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, que está nesse endereço que vocês podem observar aí. Antes do RBAC 67, existiu o RBHA 67, que valeu até 2011. É importante a gente saber desse outro documento aqui antigo, porque está escrito no RBAC 67 que se não estiver tendo referências nesse documento sobre um determinado problema de saúde, é obrigatório procurar referências desse problema de saúde no RBHA. E se tiver alguma referência no RBHA, então vai valer o RBHA. Portanto, o RBHA não está extinto. A gente usa o RBAC, mas caso o RBAC seja omisso em determinado problema, temos que consultar o RBHA. Vou dar um exemplo para vocês. Vacinação. No RBHA, que valeu até 2011, fala que o piloto tem a obrigação de estar vacinado em dia com febre amarela e tétano. No RBAC não fala nada a respeito, portanto vale o que está no RBHA, só como exemplo. Então, o CMA é o documento emitido após então o exame de saúde pericial, certificando as aptidões psicofísicas do candidato para exercer funções a bordo de aeronave. O CMA equivale ao certificado de capacidade física, que era o CCF, que era antigo, do RBHA, né? Hoje em dia é o CMA. Então o CMA é um documento virtual, ele não existe em papel impresso. E o CCF antigo, ele existe sim. Então aqui eu estou mostrando para vocês aqui um CCF meu, né? Eu sou médico da aeronáutica, aeronavegante, por transportar paciente em transporte aeromédico. Então eu tenho também que fazer meu exame periódico e antes existia então essa carteirinha, né? Hoje, quando o fiscal entra numa aeronave e quer saber se o piloto está em dia, ele faz uma consulta online, né? Ele não exige do piloto mostrar um documento, porque esse documento já não existe mais, era esse que vocês estão vendo aí. Bom, então quando o piloto vai fazer seu exame, ele vai passar em diversos profissionais e esses profissionais vão dar o parecer, se ele é favorável ou não. Vamos ler aqui então, é o resultado parcial de um exame de saúde pericial para servir como base para o julgamento final, para concessão ou revalidação de um CMA. Então, o parecer ele pode ser favorável, então vai fazer lá o exame oftalmológico com o oftalmologista. Se tiver com a visão dentro do exigido pela legislação, vai ser favorável. Pode ser favorável com restrição, por exemplo, favorável mais uso obrigatório de óculos, por exemplo. E pode ser desfavorável. Muito bem, depois que cada profissional, então o oftalmologista dá o parecer, o dentista dá o parecer, o cardiologista dá o parecer. Então, todos esses pareceres vão ser reunidos e vai ser feito, então, um julgamento do piloto. E o julgamento, então, é o resultado final do exame de saúde para fim de concessão do CMA. E pode ser apto ou apto com restrição, né? Ele vai repetir aquelas restrições dos pareceres. Então, por exemplo, pode colocar lá apto com uso obrigatório de lentes corretoras, né, de óculos. Ou então vai ser não apto. É interessante que quando o militar recebe um não apto, ele pode pedir um recurso,
né? Então nós temos as juntas militares que fazem exame hoje em dia apenas de militares, e tem as clínicas credenciadas que fazem exame dos pilotos civis, e caso seja necessário algum recurso, né, aí vai ser pedido então para a instância superior, que no caso aqui vai ser a ANAC. É interessante que as clínicas credenciadas, elas não têm capacidade de flexibilizar. Então, o que tiver escrito na legislação que não é permitido vai ser não apto para esse piloto. Agora ele pode pedir então recurso para a ANAC, e a ANAC ela pode flexibilizar. Vou dar um exemplo para vocês. Estrabismo, que é o olho vesgo, né, desviado, ele em um desvio pequeno do olhar, ele é desfavorável e no julgamento vai ser não apto. Então a clínica credenciada dá não apto e o piloto então vai pedir um recurso aqui para a ANAC, e a ANAC ela pode autorizar esse piloto voltar às suas atividades dependendo do grau de desvio, né, do estrabismo, e também do tipo de pilotagem que vai ser realizado. Se for, por exemplo, um piloto privado que vai fazer um voo com menos responsabilidade, porque é só ele mais um, ok, mas um piloto, por exemplo, de linha aérea, ele talvez a ANAC não flexibilize, né? Essa é a junta de saúde lá de Lagoa Santa, onde eu trabalho, e existem diversos profissionais, eu faço o exame oftalmológico, né? Bom, e quais são as inspeções que o piloto pode ser submetido? Tem as inspeções típicas e as inspeções iniciais. As típicas é a inspeção inicial e a revalidação. Então, atenção, o que é uma inspeção inicial? É a primeira inspeção de saúde de um piloto, ou quando ele vai mudar para uma categoria superior. E a inspeção de revalidação é uma inspeção mais barata, por conta de que ela é menos detalhada, né? É realizada uma quantidade menor de exames, tá certo? E é chamado de revalidação. Então, é o controle médico periódico. Observação é permitido revalidação em categoria inferior. Então, vamos imaginar um piloto de primeira classe, se ele quiser revalidar para a segunda classe ou para uma quarta classe, vai ser uma revalidação. Ou uma segunda classe que vai revalidar para a quarta classe, é uma revalidação. Não precisa de ser uma inspeção inicial. A inspeção inicial vai acontecer se for o contrário, se ele estiver indo para uma classe superior. Por exemplo, se ele for uma segunda classe e estiver indo para a terceira classe, uma segunda classe estiver indo para a primeira classe, né, vai ser uma inspeção inicial. Vai ter que pagar mais caro e fazer um exame mais apurado. Inspeções especiais. Então, por exemplo, para verificar estado de saúde, é o caso, por exemplo, da gravidez, né? O CMA ainda está válido, mas é obrigatório fazer. Inspeção após acidente aeronáutico, inspeção após incidente aeronáutico grave. Nesses casos, o CMA deve ser renovado imediatamente antes do próximo voo. Aqui uma definição de acidente e incidente. Isso varia um pouco de autor para autor, mas acidente é o evento que envolve vítimas. E o incidente é quando existe apenas danos materiais envolvidos. Muito bem, então o exame é assim, ó. O piloto vai passando de estação em estação, passa por médico, dentista, faz audiometria, etc. E cada um desses postos vai dar um parecer que pode ser favorável ou desfavorável. E esse conjunto de pareceres, então, vai ser reunido para ser feito o julgamento, que pode ser apto com restrição e não apto. Muito bem. Como é que funciona a situação de recurso? Então, se o resultado final é não apto, ele pode pedir um recurso. Se o fator gerador dessa inaptidão já não existe, ele pode solicitar um recurso no mesmo local onde ele fez o primeiro exame. Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa está gripada, tá? Não apto para o voo. Mas daqui uma semana, ele estando bem, ele pode voltar então no mesmo local que ele fez o primeiro exame, porque o problema, a doença que impediu ele de ganhar o CMA já não existe mais. Mas quando o fator gerador ainda existe, vamos imaginar que ele recebeu um não apto porque a visão dele é muito baixa. Se nada foi feito para melhorar,
né? Às vezes é um problema neurológico, um problema sem solução. Então, não existe a possibilidade dele pedir o recurso na mesma unidade que ele fez o primeiro exame, porque vai ser reprovado do mesmo jeito. Mas ele terá que pedir então para a ANAC. Aí a ANAC pode avaliar se pode flexibilizar para o caso desse piloto ou não, se vai realmente deixar ele fora do voo. Revalidação. Revalidação, então, pode ser solicitada se o último exame estiver vencido até no máximo 5 anos. Então, um piloto venceu o CMA, não renovou, porque ele não estava voando no momento, está fazendo outras atividades. Daqui 2 anos ele pretende voltar a ser piloto e precisa do CMA novamente, ele pode fazer uma revalidação. Não precisa fazer um exame inicial se tiver menos de 5 anos. Revalidação de CMA ainda válido. Qual o tempo que dura, então, um exame de CMA? Vamos lá, para o CMA ainda válido, a data de expiração vai ser a data de expiração do CMA mais o novo prazo, tá? Então, isso vale, gente, quando o piloto faz o seu exame 45 dias antes de vencer, ou menos de 45 dias antes de vencer o CMA. Tá? O CMA, o piloto não pode voar com o CMA vencido. Se tiver um dia que está vencido, ele não pode voar. É diferente, por exemplo, da carteira de motorista, que depois que ela vence, o piloto pode voar um mês. A pessoa pode dirigir, né, um carro um mês depois que a carteira de motorista está vencida. Tá certo? Aqui não. Venceu um dia, já não pode voar mais. Mas você não perde os dias do seu CMA anterior, não. Então, se eu fizer no prazo de 45 dias para quando vai vencer o documento, né, você não perde nenhum dia. Vou dar um exemplo para vocês. Se o CMA de um determinado piloto vence no dia 1º de janeiro, tá? Se ele renovar no dia 15 de dezembro anterior, né, o CMA dele vai valer do dia 1º de janeiro para frente, não é do dia que ele fez o exame. Então, os dias que até o término desse CMA antigo dele vão ser respeitados e o piloto vai ganhar esses dias. Tá? Agora, se o CMA, então, ele vai vencer no dia 1º de janeiro, se ele fizer o exame dia 1º de novembro, por exemplo, que é bem antes, né? Ele vai valer do dia 1º de novembro para o tanto que vale o CMA desse indivíduo. Vamos supor que o CMA dele vale 5 anos. Então, vai ser do dia 1º de novembro para mais 5 anos, tá certo? Porque ele não respeitou esses 45 dias para vencer. Se ele tivesse feito no dia 15 de dezembro, ia valer 1º de janeiro mais 5 anos, né? Muito bem. 2. A data do exame de saúde pericial mais o novo prazo. Tá? Isso no caso dele fazer fora daqueles 45 dias. Por exemplo, meu CMA venceu dia 1º de janeiro. Se eu fizer um exame dia 10 de janeiro, vai valer do dia 10 de janeiro mais o prazo, né? Que um PP, por exemplo, pode ser 5 anos. Muito bem. Convalidação. Convalidação quando o piloto é estrangeiro, por exemplo, um americano quer voar aqui no Brasil. Então, a convalidação ocorre por analogia. Por exemplo, se ele é um private pilot lá nos Estados Unidos, vai ser um piloto privado aqui, eles vão analisar e vai fazer essa convalidação na mesma categoria que ele é do país dele. Então, ao obedecer à mesma categoria, possíveis restrições existentes e o prazo de validade. O certificado médico convalidado não poderá ser revalidado nem prorrogado, ou seja, o piloto americano quer voar aqui no Brasil, quer convalidar o seu CMA lá americano, né? Vamos imaginar que o CMA dele vai vencer daqui 6 meses, então aqui no Brasil vai ser dado para ele também 6 meses, do mesmo jeito, tá? E uma vez vencido esse documento, essa autorização para ele voar aqui, ele não pode fazer uma revalidação disso, ele tem que ir lá para os Estados Unidos, revalidar a autorização de voo dele lá, e aí sim ele traz o novo documento e vai ser feita a convalidação.
Temos algumas classes, né? O CMA de primeira classe é o piloto de linha aérea, o PC, o PP e FR. Segunda classe é o PP, o comissário de bordo, operador de equipamento especial, mecânico de voo e o piloto de balão livre. Terceira classe é o controlador de tráfego aéreo. Quarta classe é o piloto de aeronave leve, né? O que a gente chama aí de ultraleve, e piloto de planador. E a quinta classe, uma classe nova, que é o piloto de drone. Qual que é a validade do CMA? Então aí vai depender, por exemplo, o PLA e o PC, até 40 anos é 12 meses, de 40 a 60, 12 meses também, quando é com mais de um piloto. Agora, para voo solo, de 40 a 60 anos, o CMA vale só 6 meses. E maiores de 60 anos, vale 6 meses. Vamos ver agora um PP, por exemplo. PP, PPFR, comissário, etc. Até 40 anos são 5 anos, 60 meses. De 40 a 50 são 2 anos. E maior que 50, 1 ano. Então, vocês veem que o prazo é mais dilatado aqui do que no caso do PLA, né? Então, um PLA que aposentou, mas quer talvez fazer algum voo recreativo esporadicamente, ele pode optar por ser transferido, então, para o PP, por exemplo, para poder ter prazos mais largos, né? Para poder fazer exame periódico. Qual a idade que você pode requerer um CMA? O PLA, 21 anos e o PP, 17 anos. Agora, você não pode checar com 17 anos. Então, se eu perguntar qual a idade mínima que alguém pode ser piloto aqui no Brasil, a resposta correta é 18 anos. O CMA pode fazer com 17, a checagem faz com 18. E pronto, vai estar muito jovem. Gravidez. Nenhuma pessoa do sexo feminino pode exercer qualquer função a bordo da aeronave em voo, a partir do momento em que seja constatada a gravidez. Então é isso, gente. Grávidas não voam, tá certo? Vão ser desviadas de função pela companhia aérea para fazer escala ou alguma outra coisa, tá bom? Muito bem. Tem uma exceçãozinha que está escrito em letra pequena lá embaixo, mas isso é só para falar que tem exceção mesmo, né? Lá, o CMA de quarta classe pode a grávida continuar em suas atividades, mas a candidata tem que ser julgada apta entre a 12ª e 26ª semana de gestação. É exceção da exceção. Muito bem. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado.